aquele hábito, aquele costume, aquela tradição que tinha de você investir em casas de aluguel para garantir sua aposentadoria, uma renda para depois, quando você se aposentar, sabe aquilo? Todo mundo sabe do que eu estou falando, é uma tradição, era um costume, enfim. Só que a vida moderna trouxe outros investimentos muito mais rentáveis. Não que esse investimento em imóveis para aluguel e tudo mais deixaram de ser, mas as alternativas hoje são muitas. E muitos ficam se perguntando: escuta, eu vou continuar nesse ramo aí, né, tendo minha renda aí de uma casinha de aluguel, ou mais casas, sei lá, enfim, né? Ou então vou investir nisso para garantir lá uma aposentadoria um pouquinho mais gorda, ou não, eu vou para bitcoins e aplicações digitais, esse mundo aí que é ainda desconhecido de muitos, mas que propagandeiam tanto como sendo um bom negócio e tal. Será mesmo? A pergunta vai ser feita, entre outras perguntas, ao professor Moacir Bertas, graduado em Ciências Econômicas, Administração de Empresas e mestre em Políticas Públicas. Bom dia, professor Bertas. Bom dia, Décio. Sempre é um prazer falar contigo, meu amigo. Prazer estar aqui na Rádio Saudades. O prazer sempre é nosso também em revê-lo. Professor Moacir Bertas, acho que a introdução aí já ensejou a pergunta. Isso. Fazer o que com o dinheiro? Investir em casa de aluguel ou entrar nessas opções mais, chamam lá de conservador, como é que é? Tem o conservador, o investidor conservador, o moderado e o ousado, avançado, como é? Ele é mais arrojado, né? Arrojado. E aí? Olha só, Décio, uma boa pergunta. E é sempre assim, nós temos que estar atento ao momento em que o mercado passa, tá? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento no Brasil onde a taxa de juro real, que é aquela diferença entre o juro básico do país, que é a Selic nossa aqui, e a inflação, a taxa real está muito alta. Então, nesse exato momento que nós estamos vivendo, vale a pena mais outros tipos de investimentos, como o CDI, né? Como a LCA, como outros tipos de investimentos, tesouro direto e assim por diante, tá? Existem certos momentos em que a taxa de juros não está tão alta, né? A Selic, vamos imaginar que a Selic vai cair e deva cair daqui uns 3, 4 anos até os 7%, que é onde ela nunca devia ter saído, né? Nunca devia ter baixado nem para 2, nem chegado a 13 também. Mas essa é uma outra conversa. E quando você tem a taxa baixa, aí esses investimentos eles perdem atratividade, e aí o que ganha atratividade são investimentos mais sólidos, né? Mais físicos, né? Mais imóveis, que aí vem o aluguel, vem outras situações. Então, é uma pergunta que nós temos que fazer e nós temos que responder ao analisar o mercado. Nesse exato momento, com certeza, você construir casa de aluguel para alugar dá menos retorno do que investir num CDI, por exemplo, né? Que é um investimento bancário que te dá hoje 1% de juro ao mês, aí, mais ou menos, isso já com imposto de renda e tudo mais. Às vezes, dependendo, você consegue até mais. Agora, como você disse, existem alguns investimentos que são modinhas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, como é o caso do Bitcoin, né? Existem muitas fintechs aí que estão operando com a taxa acima do mercado. Eu sempre falo, muito cuidado com esse tipo de investimento. Você pode estar, ao mesmo tempo, andando de mão dada lá em cima no céu, mas ao mesmo tempo você pode cair para o inferno, né? Então é uma situação que o seu dinheiro pode evaporar do dia para a noite. Foi o que aconteceu, que deixou muita gente aí numa situação difícil com a criptomoeda, né? A criptomoeda, ela chegou não valia nada, explodiu, né? Valia uma fortuna gigantesca, que aí até eu me arrependo de não ter comprado quando ela não valia nada. Mas depois ela caiu lá embaixo, então muita gente perdeu seu dinheiro. E muitas fintechs também, ainda. Eu falo aí para os ouvintes, né? E sempre falo para os meus alunos, muito cuidado com esse tipo de investimento, porque são investimentos voláteis. Você não tem aquela solidez. Nós aprendemos na nossa vida que comprar casa e investir em imóveis, ele é mais sólido
e é mais conservador. Por quê? Porque nós vivemos momentos lá atrás onde tivemos malucas como a Zélia Camargo, né? Zélia Lá Cardoso. atrás, é isso, e ela prendeu todo o dinheiro, lembra? Lá, em Zélia Cardoso de 1990. Mello. E aí, Zélia Cardoso. E aí a gente fica, naquela época lá, né? Muita gente perdeu o dinheiro e acabou, e hoje as pessoas ficam muito mais conservadoras em virtude de situações que nós passamos lá atrás. Então tem muitas pessoas que se protegem na compra de imóveis, se protegem na poupança. Nesse exato momento, eu falo assim, olha, a poupança é maléfica. Por quê? Porque ela está dando muito pouco retorno. E investir em imóveis também não é um negócio bom, porque você acaba imobilizando aí um valor muito alto num bem que você acaba tendo como retorno um aluguel muito baixo, em comparação ao mercado. Mas é aquilo que eu falei, vale a análise do mercado, né, Décio? Você tem que analisar o momento em que você está passando. E lembrando que hoje nós temos assim, eu estou falando aí para uma parcela de menos de 5% da população, que a maioria não tem dinheiro, infelizmente, para poder investir, né? Tanto não temos por razões óbvias, como não temos essa cultura aqui de fazer previsões, de ter uma reserva aí para quando a coisa apertar, né? O brasileiro não tem essa... Ele avança, ele faz o inverso, inclusive, ele avança no cartão de crédito. Mas você acha então que acaba que os imóveis e tudo mais são, de certa forma, um investimento que, por exemplo, o governo não vai ter a absurda ingerência, por exemplo, como fez com o dinheiro da poupança, a Zélia Cardoso, o Fernando Collor de Mello, o presidente. O interessante é que o Fernando Collor de Mello, eu me lembrei outro dia, no último debate que ele ganhou a eleição, no último debate, ele acusava, não lembro contra quem que ele disputou, acho que foi contra o Lula, não foi? Lula nem era presidente, nunca tinha sido presidente ainda e tal. E no último debate ele apontava o dedo pro Lula e falava: vocês brasileiros, cuidado, este homem vai sequestrar o dinheiro que vocês têm no banco. Ele falou no último debate. E aí, quando ele tomou posse, ele mesmo, alguns dias depois, fez isso. Olha que coisa, cada gente que a gente já viu. Agora, eu vi aqui uma matéria agora, desses dias, inclusive, Bertassi, mostrava o seguinte: o governo da Argentina, isso para dizer que em outros países também não é tão diferente esse medo que às vezes o povo tem do próprio governo que tem. Na Argentina, eles fizeram lá um levantamento baseado no dinheiro, cédula, dinheiro mesmo, cédula, que a Casa da Moeda deles lá imprimiu e que eles colocaram, que o governo colocou no mercado. Então eles tinham X em cédulas. E aí foram levantar o dinheiro circulante, isto é, o dinheiro que aproximadamente estava circulando no país. E eles descobriram que é impressionante que sumiu. Uma parte substancial do dinheiro sumiu do controle. E aí uma pesquisa recente, esta que foi divulgada esses dias, mostrou os bancos onde os argentinos estão, por conta do medo do próprio governo que tem, investindo seu dinheiro. Um banco é o colchão. Estão escondendo em casa. Ou então, quem mora mais fronteiriço ao Uruguai está descendo para o Uruguai e investindo lá. Com medo. Olha que situação. Eu só ilustrei isso para dizer que tem todo esse problema mesmo dos povos terem medo dos próprios governos. Isso é triste, viu, Dani? Que vê que coisa. É muito triste. As pessoas tinham esse costume lá, meus bisavós, meus avós, de guardar o dinheiro embaixo do colchão mesmo. Né? Era uma realidade na época. E é uma predominância europeia na Argentina, né? Isso aí. Tem tudo isso. Mas nós não tínhamos a inflação que nós temos hoje, né? Por exemplo, e até bom para ilustrar essa situação da pessoa, porque a pessoa que tem dinheiro, vai imaginar que eu tenho R$1 milhão. Tá? Se eu fizer uma casa para alugar, essa casa hoje vai me render no máximo aí 2, 3, 4 mil reais, ó, explodindo, tá bom? E se eu colocar aí no CDI, eu vou ter aí de retorno R$10 mil, tá? Que seria 1%. Então, esse exato momento é um exato momento que nós passamos
né? Tirando todo esse susto, todo esse medo que as pessoas têm, tá? Você não pode ser muito conservador também. Só que você tem uma coisa, quando você investe no imóvel, você tem aquela garantia, como você acabou de dizer, né? O governo não vai tomar de você. Então é uma situação que, por exemplo, o argentino, essas pessoas que estão guardando dinheiro embaixo do colchão ou que estão tirando o dinheiro do país para investir em outro lugar, eles não sabem a situação maléfica que estão fazendo, entendeu? Aqui nós criamos até um termo que é o offshore, né? Essa situação de offshore, ela acaba trazendo pobreza ao país. Então, seria muito melhor que esses argentinos mais abastados comprassem realmente, investissem em imóveis na Argentina. Se você é um argentino, se você é um argentino, se você é um brasileiro, invista aqui, pô. É aqui que nós temos a nossa fonte de renda. Vale assim, não vale a pena você tirar daqui e para fazer investimento lá para fora. É lógico que nós temos essa situação da volatilidade, do medo e tudo mais, mas quanto mais nós investimos fora, mais nós fragilizamos o país, entendeu, Odair? Que essa situação que você acabou de falar na Argentina, né, onde a política monetária, isso nós chamamos de política monetária, ela secou e trouxe uma situação muito ruim no dinheiro que circula no país. Porque nós temos 4 tipos de política: monetária, fiscal, de renda e a cambial. Tá? Essas 4 políticas, elas são utilizadas por todos os governos do mundo, não importa o país, para balizar as ações. E a política monetária é aquela que faz com que o dinheiro circule no país, né? E essa situação, é lógico, quando você seca essa circulação no país, você provoca, logicamente, uma diminuição do consumo, da renda e de tudo mais, do emprego no próprio país, entendeu, Décio? Agora nesse exato momento aí, se você tiver 1 milhão, é melhor colocar no CDI. CDI. Então, mas mesmo assim, a pessoa que tem 1 milhão, ela se subdivide em algumas alternativas, alguns perfis diferentes. Por exemplo, ela tem 1 milhão, mas ele quer liquidez já para uma situação eventual. Ele precisa sacar o dinheiro na situação eventual. Ou o outro não. No médio prazo, eu tenho médio prazo para investir. O outro pensa, eu tenho médio prazo, eu tenho um longo prazo para esperar resultados. Você vai no Tesouro Direto. E aí? Você fica 4 anos. É assim mesmo. Você nunca deve aportar, né? Todas as suas... Imagina só, se eu sou uma pessoa muito abastada e eu tenho muitos milhões, eu coloco, logicamente, eu colocaria um pouquinho em cada situação. E se eu sou uma pessoa que tem pouco para investir, é o que eu falo para os meus alunos, nunca coloque todo o seu dinheiro, nunca coloque toda a sua credibilidade num único lugar. Um aluno outro dia chegou para mim e falou assim, eu coloquei todo o meu dinheiro no fintech. Eu falei, cara, não faça isso. Por quê? Porque o fintech é um negócio muito volátil, você não sabe. Pode ser que hoje o Nubank, por exemplo, está bom, amanhã não está bom, entendeu? Hoje o Cora, o C6 ou qualquer coisa que seja, está dando um retorno muito bom, amanhã não está dando muito bom. Como que funciona isso, Daércio? É bom até explicar, porque às vezes as pessoas pensam assim, falam, não existe milagre, Daércio, não existe essa situação de milagre. Se o mercado está operando com 1%, se você vê alguém dando 2%, fica com o pé atrás, cara. Sabe por quê? Porque onde que essa pessoa vai buscar 2% para te dar, se o mercado todo está operando com 1%, entendeu? E como que funciona essa situação? Essa é aquela situação que nós chamamos do esquema pirâmide, uma hora ela acaba. Então eu coloco o dinheiro lá no fim. Imagina, nós vamos pegar 4 pessoas, Moacir, Daércio, o Paulo, o Pedro e o Joaquim, tá? O Moacir foi o primeiro que aportou, aí fala para o Daércio, o banco tal está dando tantos por cento. Aí o Daércio vai e coloca o mesmo dinheiro lá naquela situação. O dinheiro que o Daércio colocou, automaticamente está ajudando a pagar o Moacir, entendeu? Aí vai um outro lá e coloca, o Daércio fala para uma outra pessoa que vai lá e coloca aquele dinheiro do terceiro, está ajudando a pagar o segundo e o primeiro, entendeu? O grande problema é assim, que vai chegar um momento que vai acabar, né, Daércio? Entendeu? E aí essa situação onde cai tudo, aí vai tudo para aquela situação, por isso que a gente chama isso aí de esquema pirâmide ou esquema de Ponzi, né, que foi um italiano que inventou esse negócio aí. Chega um certo momento em que acaba, por quê? Porque você
pararam de aportar e aí não tem mais como pagar todos aqueles 2% que todo mundo falou, entendeu, Dani? E aí que as pessoas perdem casa, perdem tudo. Conheço pessoas que perderam casa nessa situação, que venderam casa para colocar em lugares que estavam rendendo muito. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Se o mercado está pagando 1%, como que você vai achar algum lugar que paga 2%? É impossível, entendeu? Ainda mais você tendo como investidor, por exemplo, brasileiro, que é dado a querer tirar vantagem em tudo, ele pode se ludibriar com essas propostas, com né? certeza. Ele cai muito mais fácil. Se você tem Banco Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, tudo pagando 1%, esse daí é o poder econômico que está na mão deles, entendeu? Se eles estão pagando 1%, como que eu vou ter o Banco Moa pagando 2%? Entendeu? É um negócio assustador. Então é por isso que tem que ter sempre um pé em cada barco. Aquilo que você falou. Você tem um dinheiro, seja conservador. Então a galinha nunca deveria botar todos os ovos no ninho só. Não, jamais. Assim, né? Jamais, como na lição da galinha. É loucura. O cara que deixa o dinheiro num lugar só está cometendo uma loucura aí. Por quê? Porque aquele único lugar pode entrar em crise. E aí, o que você faz? Você perde toda a sua reserva. Né? Tá, mas se, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, se CDI, por exemplo, é uma opção que ele escolheu, e ele tem lá X mil reais, não sei quanto, vou botar aqui um valor simbólico só para ter uma ideia, ele tem 300 mil, ele vai colocar no CDI, tá, ele fez uma escolha. A escolha é essa, é CDI. O que ele faz? Ele coloca em bancos diferentes, por exemplo? Não. Não, se ele tiver um banco forte desses bancos grandes que nós temos aí, não tem problema não. Agora eu vou tentar pegar uma dica aqui de quem entende que é você. Então, nesse mesmo exemplo do sujeito aí que eu convencionei em dizer que ele tem 300 mil, por exemplo, né? CDI é um bom negócio. Aí eu vou inverter, vou dizer, o Moacir Bertassi, professor de economia, tem 300 mil. E ele é da ideia de que não pode pôr num lugar só. O que o Moacir Bertassi faria com esse dinheiro, hein? Já que eu não quero colocar tudo num único banco, bom, hoje também nós temos as cooperativas de crédito que estão muito fortes aí, viu, Lécio? Então eu colocaria, por exemplo, olha, se eu tenho um dinheiro aí, tá? Esse dinheiro aí eu posso aportar em vários tipos de investimentos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 300 mil, eu aporto 300, eu aporto em LCA, eu aporto em Tesouro Direto, eu aporto em ações, né? Até as ações, apesar de que o mercado, a Bolsa de Valores é um negócio que hoje está muito, ela é muito oscilante, mas, por exemplo, eu tenho ações, eu sou um investidor, eu sempre falo, eu sou um holder, tá? É aquele que compra ações e fica guardando, né? As minhas ações, elas sobem e descem, é um negócio assustador, porque se você for um trader, que é aquele que compra para ficar negociando, ele acaba ficando maluco. Mas a gente vai comprando de pouquinho em pouquinho e daqui a uns tempos aí você acaba tendo bastante ações, entendeu? E o ouro, que é tão estável e muitos anos aí dá mais até que ações, hein? Não é um bom negócio? Esse é fantástico, né? Porque, e na realidade é onde os super bilionários do mundo aportam dinheiro, sabia, É verdade? Lá Atenção, na Suíça, você que está quebrado na pindaíba, mas quer ficar bilionário igual os grandes milionários do mundo. Eles investem em ouro, por quê? E na realidade os superbilionários, eles compram ouro em espécie, eles compram ouro em grande quantidade e deixam nos bancos da Suíça para algum evento catastrófico, né? Por exemplo, uma guerra. Numa guerra, as moedas elas mergulham num buraco gigantesco, né? Imagina se sair uma terceira, Deus me livre, Deus nos livre de nunca acontecer esse negócio aí. Mas acontece uma terceira guerra mundial. Toda a economia mundial ela entra em parafuso. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, né? E aí você tem um mergulho onde todos esses tipos de investimento vão para o buraco. Mas o ouro não. O ouro você tem ele guardado, então ele sempre vai valorizar. Mas é assim, olha, você tem que saber também que não é tudo no ouro que você vai colocar, porque é um sobe e desce. Quando não está em guerra, quando a economia está estabilizada, às vezes ele não é um bom negócio. Agora, nesse exato momento, entendeu? Mas para quem tem muita grana mesmo, eles compram ouro mesmo e deixam guardado lá na Suíça, nos grandes bancos da Suíça, porque numa situação de catastrófica, eles têm uma boa reserva, entendeu? Agora,
Tá, você está dizendo aí bancos e tudo mais, aí quem está ouvindo deve pensar assim, mas você viu aí É para mim, né? os bancos americanos quebrando, lá na Suíça também. Uhum. Pô, eu vou enfiar meu dinheiro ainda aqui em aplicações diferentes, tudo no banco, e os bancos Uhum. brasileiros, hein? O Banco no Brasil, Décio, se não for o sistema bancário mais sólido do mundo, é um dos mais É sólidos, verdade. sabia? Eu falei aqui outro dia, me contestaram. Se tem um, Não, se nós, tem um nó- sistema bancário rigoroso e controlado, por mais incrível que pareça, é o brasileiro. é o brasileiro. É Sabe verdade. que eu considero o nosso sistema bancário tão forte, ou até mais forte que o americano. Né? Até que as crises americanas, elas surgiram em virtude do sistema bancário frágil. Em Nosso, 2008, nos Estados Unidos, deu agora, aquela recentemente, quebradeira no Brasil. Não. não, recentemente agora aquele banco que quebrou, que investia em startup, entendeu? É, Aqui no Brasil não cai. nunca acontecerá um negócio desse. Por quê? Porque o sistema bancário é extremamente sólido, né? Sólido demais. É verdade. Os bancos brasileiros aqui são muito cuidadosos, até demais. Muito cuidadosos. É que a gente sempre acha que o Brasil é uma bagunça, comparado a outros países. E eu falei outro dia que, olha, a possibilidade de acontecer o que está acontecendo lá com o sistema bancário brasileiro é zero. Aqui o controle é muito... Aí o cara deu risada. Não, senhor, o sistema bancário aqui não entra em roubada assim, não. Não entra. Despreocupado. Nosso sistema bancário, se não for o mais forte do planeta, é um dos mais sólidos. Certeza, né? Os mais consolidados. É por isso que, olha só, nós já passamos... nós temos aí praticamente a mesma idade, Décio. Nós já passamos em situações onde o Brasil mergulhou em crises gigantescas, né? Hiperinflação em 1987, é 800% ao ano, mas o sistema bancário nunca foi abalado. Não. Nunca foi abalado. Só foi abalado uma vez porque, voltando aqui, o Collor meteu a mão no dinheiro do Cara, Deus do céu. Mas foi o setor político que fez isso. Eu nunca vou esquecer o que a Zélia Cardoso fez na nossa vida, né? Deus do céu, hein? Um dia eu acordei com 50 cruzados no banco, não sabia... E na época, eu estava abrindo um negócio, cara, mas consegui me quebrar, nunca vou esquecer. A moçada aí não sabe do que nós estamos falando, né? Não tem ideia do que seja imagina isso. Você acordar, imagina você ter 10 mil reais no banco na noite e chegar no outro dia você tem só 500. É verdade. E aí o governo fala assim, esses 9.500 um dia na vida nós vamos devolver. A gente sabe. Então, tá cheio de problema? Tá. Mas já teve cada coisa aqui. Nossa, nós já tivemos muito pior. Nós já tivemos muito pior. Inacreditável. Agora, um conselho que eu volto a reforçar para todo mundo que está ouvindo aí, muito cuidado com os fintechs, hein? Muito cuidado. Fintechs? São os bancos virtuais, né? O Nubank, por exemplo, o Nubank, o C6, isso aí nós chamamos que são fintechs, né? Muito cuidado com esses bancos, né? Tá bom, professor. Estão pagando juros acima daquilo que o mercado paga, então fica com o pé atrás, tá? Aí um olho no peixe e outro no gato. A conta depois não vai fechar lá para eles, vai sobrar para alguém, hein? Foi o que aconteceu com a criptomoeda, que levou muita gente a perder quase tudo. Né? Exatamente. Então as pessoas têm que ter muito cuidado, muito cuidado. Muito obrigado, agora, professor. Como nós falamos, isso daí é para pouquíssimo, né? Hoje nós temos a gigantesca maioria que não tem dinheiro nem para pagar o dia a dia. Esses eu falo para evitar, logicamente, desperdício. E evitar cartão de crédito, essas coisas também. Jamais. Cartão de crédito é um negócio que a gente não pode entrar nunca, né? É uma agiotagem oficial, autorizada. O rotativo do cartão de crédito é um absurdo. Não entre nele, pelo amor de Deus, né? Obrigado, professor, mais uma vez, viu? Sempre boa a sua entrevista. Atualizamos aqui os ouvintes aí sobre esses assuntos e não faríamos sem que você contribuísse. Muito obrigado, um bom dia. Sempre que precisar, estou à disposição. Eu que agradeço. Professor Moacir Bertassi, graduado em Ciências Econômicas e Administrações, mestre em Políticas Públicas, falou com a gente.